Aquilo não foi um debate, foi um embate. Eu não disse que você é falso profeta. Eu não menti. Eu não disse. Eu não posso afirmar. Vocês percebem que a ligação está toda picotada. Tem uma hora lá que eu estou com voz de Satanás. E se eu lembrar, eu vou falar ponto por ponto. Eu não falei no Fuxico Gospel que o Leonardo Sali era um falso profeta. Eu não falei. Ou seja, se você precisa da minha palavra para respaldar seu ministério, é porque ele não é respaldado na palavra. Olá, queridos. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. Desculpa aí, pastor Ciro. Vou colocar o fundo musical para me acalmar um pouquinho. Rapaz. Se vocês conseguirem me ajudar, lembrando alguns pontos da gravação desleal, ao meu ver, óbvio, do ex-profeta, vão me auxiliando aí. Primeiro ponto, que os viciados em profecias que defendem seus traficantes vieram nas minhas redes sociais, vieram me criticar, falar ou exigir alguma coisa. O Leonardo é falso profeta? Sim ou não? KKKKKK. Voltou atrás? KKKKKK. KKK é sempre o argumento de quem não estuda, de quem não lê as escrituras, de quem tem uma teologia fraca. Então, aqui vai o primeiro ponto lá da conversa gravada. Se o mesmo é falso profeta. Se você puder anotar o que eu vou te falar agora, anota. Erros na predição não identifica... Tá alto aí fundo musical, gente? Erros numa predição profética não identifica o falso profeta. Aí muitos se baseiam em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. 18. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui já são as palavras do povo quando virem um verdadeiro profeta ou alguém, né, se levantar como profeta, e vão identificar essa pessoa como o verdadeiro profeta a quem Moisés está se referindo. Ok. 22. Quando o tal, ok? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, o tal profeta, ok? Esse falou pela soberba. O Senhor não falou com sua palavra com esse profeta. Não tema, não honre, não respeite esse profeta. Meu Deus do céu, como é que tira comentário? Gente, eu não estou conseguindo tirar comentário, não. Tem duas pessoas aqui convidadas para participar. Lá em cima tem 3. Achei. Ok. Deuteronômio 18 tem sido usado para ensinar que se um falso profeta cometeu um erro, se um profeta, cometeu um erro, ele já deve ser considerado um falso profeta. Deuteronômio 18 tem sido usado para ensinar que se um profeta, alguém que tem um dom de profecia, alguém que fala com autoridade a palavra de Deus, comete um erro, ele já passa a ser considerado falso profeta. Esse texto não é sobre os profetas em geral. Esse texto, conforme diz o versículo 15, é Moisés predizendo que um profeta como ele seria levantado. E Moisés era único entre os profetas de seu tempo. Números 12:6 diz que Moisés era único, era diferenciado. Deuteronômio 34 mostra o diferencial entre Moisés e os outros. Deuteronômio 34, a partir do versículo 10. Moisés estava se referindo em Deuteronômio 18 ao Messias. E Atos 3:17, Atos 7:37, na pregação de Pedro e na pregação de Estevão, o Novo Testamento entende que a profecia de Deuteronômio 18 apontava para Jesus. O falso profeta em Deuteronômio 18:20 deveria ser morto
não por ter cometido um erro numa predição, uma falha no anúncio da palavra de Deus, mas por ele ter presumido ser como Moisés, tentando levar os outros ao erro. Não temos outro texto no Antigo Testamento que nos mostre algum profeta ou outro texto sustentando a ideia de algum profeta sendo executado por algum erro. Nenhum exemplo temos no Antigo Testamento do povo aplicando Deuteronômio 18, 20 sobre algum profeta. Deus, sim. O povo, não. Quando Natan cometeu o erro de falar em nome do Senhor, segundo Samuel capítulo 7, como diz o pastor Nerildo Acioli, todo vaso vaza. Então, eu estou aqui no primeiro ponto do áudio gravado aí da ligação com o ex-profeta comigo. Sobre ser falso profeta ou não. Quando lá eu digo que no Fuxico Gospel, numa entrevista, eu não o chamei de falso profeta. Eu acho que durante a ligação, não me lembro muito bem, essa ligação foi a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, se não me engano, setembro de 2023, eu acho que sim. E a fala que eu me dirijo aqui é essa: eu não te chamei de falso profeta a partir desse pressuposto que eu estou usando a partir de Deuteronômio 20. Não temos outro texto no Antigo Testamento sustentando a ideia de que um profeta foi executado por um erro. Nenhum texto do povo de Deus executando Deuteronômio 18. Lembra de Natan? Natan falou do seu coração para Davi. E como diz o pastor Nerildo Acioli, todo vaso vaza. Sim, essa ligação é de 2023. Se não me engano, a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos. Em Mateus capítulo 7, versículo, a partir do 15, Jesus diz que o falso profeta não é conhecido por uma predição que não dá certo. O falso profeta é reconhecido pelo fruto do seu ministério. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tem aparência de ovelha, mas a essência é lobo. Parece fazer parte do corpo de Cristo, parece ser irmão de Cristo, mas é ímpio. Ok? A Buzines comentou assim: para de ler a Bíblia nessa questão. Deve ser discípulo do ex-profeta. Aí o versículo 16 diz assim: por seus frutos os conhecereis. Jesus não está dizendo que uma pessoa pode ser chamada de falso profeta porque ela errou a predição. A pessoa não é chamada de falso profeta porque lançou uma profecia e essa profecia não se cumpriu. Jesus está tratando de fruto, de caráter e de ministério. Versículo 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso aqui é juízo divino. Então, o fato de que profetas podem cometer erro em suas profecias está confirmado no Novo Testamento. Está confirmado no Novo Testamento quando a ordem de Paulo é que a igreja julgue as palavras proféticas a partir das Escrituras. Aí eu pergunto para vocês, nessas igrejas onde se supervaloriza o dom da profecia, faltam mestres ou não? Eu não estou dizendo que não tem, Rafael Leal. Eu estou dizendo faltam. A maioria das igrejas que investem apenas ou por demais no ministério profético não tem quem abra as escrituras para chamar o profeta que se sente pastor e corrigi-lo. O que o Senhor profetizou não se baseia nem no AT, nem no NT, nem na igreja primitiva, nem na história da igreja, nem em patrística, nem pré-reforma, nem na reforma, nem nas histórias dos avivamentos. O que o Senhor falou está totalmente fora das Escrituras. Isso não significa que aquele cara é um falso profeta. Pode significar que... Sim, Rafael Léo, eu sei que o senhor está concordando comigo. Pode significar que ele simplesmente se empolgou. Eu acabei de participar de um debate onde eu falo sobre profeta sensacionalista. Como pentecostal que sou, como continuista que sou, eu tenho que ter muito cuidado em afrontar ou confrontar algumas profecias. Porque parece que com a minha postura firme e dura contra esse sensacionalismo em entregar profecia, algumas pessoas me têm como calvinista, reformado, sensacionista. E eu não sou, eu sou pentecostal.
Agora, o fato do ex-profeta errar alguma profecia não significava para mim que ele seria um falso profeta. Então vocês percebem no áudio que eu falo a fonte da minha fala. No Fuxico Gospel eu não te chamei de falso profeta. Se alguém assistiu a minha live com o ex-profeta, em nenhum momento eu olhei para ele e o chamei de falso profeta. Eu o chamei de profeta do Pix porque ele sabe que na época ele estava aliado com a tal de Renárida e uma moça que trabalha na nossa igreja, o nome dela é Marcionilha, ela tinha os prints, não sei se ainda tem, ela recebendo uma mensagem desse bando, dessa quadrilha, lhe pedindo Pix por oração e por profecia. O tal do profeta David, que eu citei lá no debate, fala para você fazer um propósito de dar R$ 40 baseado no Salmo 40 para você receber orações proféticas. Nesse sentido, o chamei de profeta do Pix. Pastor Eliseu, você é um professor do Pix? Pode ser, eu vendo meus livros via Pix. Agora, profecia é algo sobrenatural. Você não tem controle sobre a hora da profecia, sobre o dia da profecia. Colocar um talite sobre os seus ombros não significa que você tem mais autoridade do que o irmão que está de terno e gravata. Assim como também estar de terno e gravata não significa que você é mais santo do que aquele que está com a camisa normal. Existem profetas que eu respeito, sim. Existem, sim. O Klesney é, sim. Pastor Antônio Márcio é, sim. É profeta. Deus usa esses camaradas. E tem outros. Então, bora falar dos mestres agora? Bora falar de pregadores? O apóstolo Pedro cometeu um erro tão grave que levou os crentes em Antioquia à hipocrisia. E o que é que Paulo fez? Paulo teve que repreendê-lo publicamente em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Se o seu pecado é cometido publicamente, você tem que aceitar ser exortado publicamente. Principalmente se você assume um cargo de liderança. Todo pastor de uma igreja é pastor de uma cidade. Todo pastor de uma igreja é pastor de uma cidade ou pastor de um país. Aí, Paulo chama a atenção de Pedro publicamente, porque seu pecado foi público e estava levando a igreja à hipocrisia. Eu estou falando de mestre agora. E sabe o que foi que aconteceu? Quando Pedro vai escrever sua segunda carta, ele chama Paulo de quê? Homem, sábio e amado. Ele usa o exemplo de Paulo para inspirar a igreja a crescer na graça e no conhecimento. Meu Deus! Entenda que Paulo chama a atenção de Pedro publicamente. E o que aconteceu? Pedro, quando vai falar sobre Paulo, chama de amado, irmão, sábio. Aqui, se você estuda, se você já leu algum livro teológico, você sabe que as editoras do Brasil recolhem vários livros por erros dos escritores. Então o autor que mais critica erros de pregadores aí já teve textos questionados, porque errou numa aplicação sobre a encarnação de Cristo, cometendo ali a heresia do eutiquianismo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter objetivos altos na vida ministerial. Não, queridos, como os apóstolos, imitar os apóstolos de Cristo, mas se nós nos analisarmos simplesmente com a máxima categoria de ministério, qual vai ser o padrão agora para nós? Ninguém vai ser considerado verdadeiro mestre ou verdadeiro profeta, meu irmão. O meu desejo é amar Jesus como João. O meu desejo é pregar como o apóstolo Paulo. Esse é o meu desejo. É provável que eu nunca chegue nesse nível, meus irmãos. Mas isso não significa que o amor que eu tenho por Jesus e que vocês têm por Jesus seja falsificado. Não significa que o seu desejo de crescer nas escrituras também seja falso. Paulo acusou crentes carnais e mundanos. Paulo acusou dois tipos de crentes, carnais e mundanos. O crente carnal é aquele que teve tempo para se tornar espiritual, mas permaneceu imaturo porque recusou a correção. Esse é o crente carnal. Mas o crente mundano é aquele que teve chance, teve quem o ensinasse, teve jeito de aprender e não quis aprender, ele não quis amadurecer. Então existem crentes carnais, existem profetas carnais que são imaturos. Precisam se desenvolver nos seus dons. Paulo diz a Timóteo para não apagar o dom.
Não deixar o dom se acabar, você tem que se desenvolver nos dons. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo manda buscar e abundar nos dons. Abundar nos dons é buscar em Deus sabedoria para o exercício do seu dom. Então não é porque o camarada é sensacionalista na entrega de uma profecia que ele pode ser considerado um falso profeta. Eu estou aqui partindo do pressuposto quando deslealmente uma ligação foi gravada pelo ex-profeta. Então existe o profeta que é espiritual, ele é maduro no seu dom e ele é maduro em seu caráter. E existe o profeta que é imaturo, mas ele está crescendo no seu caráter e nos seus dons estão sendo aperfeiçoados. Para isso Deus coloca os mestres na igreja, para exortá-los, para abrir as escrituras e dizer: se arrependa. Agora é o seguinte, existem falsos mestres? Existem. E eu vou chegar aqui, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Agora é o seguinte, irmão, se um profeta erra na transmissão de uma profecia e o mestre erra na aplicação de uma palavra, como eu já errei várias vezes, eu sou um falso pregador? Porque eu errei numa aplicação ou numa exegese? Nós temos debates, tem um debate meu aí no YouTube com um pastor sensacionista, gostei muito dele, sua postura, sua humildade. Acho que é Walter o nome dele, se não me engano. Não é o Regiane, não, é outro. Se vocês lembrarem aí, vou soltar um comentário aqui. Lembra do debate que eu participei com o sensacionista? Me ajuda aqui, gente. E ele acredita, como o seu pastor acredita, que os dons extraordinários não existem mais. Eu acredito que existem sim, porque a Bíblia não faz essa categorização entre dons extraordinários e dons ordinários. E aí, meu irmão, ele é um falso mestre? Nenhum pentecostal chama um sensacionista bíblico, não no sensacionismo, mas em suas outras crenças, de falso profeta, de falso mestre. Será que alguém que errou na transmissão de uma profecia não merecia também a nossa misericórdia? Alguém que, por ser influenciado por outra pessoa, e o próprio irmão lá, ex-profeta, disse que havia se afastado daquela falsa profetisa lá do Nordeste, que eu também sou nordestino, é Isaac. O sensacionista que eu debati foi Isaac, um grande homem, uma grande ética, uma grande postura, uma igreja séria, a igreja do pastor Graconato. Apresentou ali as suas posições e pronto. Agora é o seguinte, qual é o continuista que chama esses sensacionistas sérios de hereges? E qual é o sensacionista sério que chama o pentecostal bíblico, o pentecostal clássico de herege? A eternidade vai mostrar quem estava errado em suas aplicações. Agora, se o mestre que deu uma falsa interpretação precisa do nosso perdão quando arrependido, por que um profeta que liberou uma profecia com muita empolgação e sensacionalismo também não pode ser perdoado? Pastor Tiago Rosas comenta, Pastor Tiago Rosas é um mestre do Brasil, profetas verdadeiros que erram e profetas falsos que acertam. Isso é fato, meu Deus do céu. E são coisas diferentes, por quê? Porque falsos profetas, daqui a pouco eu chego aí, falsos profetas negam as verdades fundamentais da fé. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu queria chegar. Quando eu disse, Leonardo, eu não disse ao Fuxico Gospel que você é falso profeta. E para você também no Instagram, na live, aquilo não foi um debate, foi um embate. Eu não disse que você é falso profeta. Eu não menti. Eu não disse. Eu não posso afirmar. Vocês percebem que a ligação tá toda picotada. Tem uma hora lá que eu tô com voz de Satanás. E se eu lembrar, vou falar ponto por ponto. Irmãos, vocês sabem que existem relacionamentos que começam com indicação de pessoas, ok? Então, peraí, existem pessoas que se casaram porque uma pessoa elogiou a outra pessoa e aquelas duas pessoas se uniram. Existem amizades que dão certo assim. Existem pessoas que falam assim, eu nunca seria amigo do Eliseu Rodrigues, ele é soberbo, ele se acha porteiro do céu, ele é mais santo que Jesus. E alguém diz assim, não, Eliseu Rodrigues não é assim, é gente boa, tal. Eles só não concordam com essas profetadas, essas palhaçadas que fazem no púlpito. E ali a pessoa se torna amigo. Então nós tínhamos ou temos, é melhor falar assim, nós temos amigos em comum, esses que pregam na igreja dele. Me chamaram, me ligaram, pega leve com o Sali, o cara é gente boa, o cara é humilde. Se você chamar o cara para ensinar, o cara vai aprender, tal. Eu estava pregando no Bom Samaritano, vocês que estavam assistindo, viram. Eu estava pregando no Bom Samaritano e ele chegou com uma equipe no meio da pregação. Aquilo ali já ia me estressar, eu falei, meu Deus, me dá foco para eu não mudar o sermão aqui, porque ele chegou no meio do sermão e sentou à minha direita com a equipe.
Eu acabei de pregar e como sempre, a maioria dessas pessoas que ficam comentando bobagem, fazendo vídeos isolados, eu prego na cidade desse povo. Eu prego na igreja desse povo, eu fico na porta atendendo os irmãos até a última pessoa. Ninguém vem falar comigo, ninguém vem falar nada na minha cara. Então eu fiquei lá atendendo até a última pessoa. E os obreiros vieram me chamar e disseram, o pastor Leonardo Salles está ali, quer conversar contigo e tal. Falei, rapaz, isso não vai dar certo. Aí o pastor Moisés disse, rapaz, você é meu amigo, bora lá, bora quebrar essa barreira, bora e tal. E eu fui, ele chegou com a comitiva. Por quê? Porque ele já estava pregando no evento e ele quis ir me ouvir na vigília e com humildade ele foi e sentou para me ouvir ali na vigília o Bom Samaritano. E naquela sala onde nos reuniram, eu disse, eu não retiro nada do que eu disse, mas o modo com que eu falei, eu te peço desculpas, eu te peço perdão, pelo modo que eu falei, pelo jeito que eu falei. Agora, nada do que eu falei eu retiro. Minha esposa olhou assim para mim. Então, queridos, aí pediram para tirarmos uma foto, tirou a foto e postou. E no final da minha legenda eu comentei assim, a paz é instantânea, mas a comunhão é processual. Porque já estavam comentando para eu ir pregar na igreja dele, aquela coisa toda, e eu disse não, a paz é instantânea, a comunhão é processual. A Bíblia me manda seguir a paz com todos, comunhão não. Passei a seguir o Leonardo e de repente eu percebi que suas postagens não me edificavam em nada. Muita ostentação, muita falsa interpretação bíblica. E eu disse, cara, não me edifica. E eu parei de seguir. Nós pregamos no mesmo evento, na cidade de Crato, no evento do missionário Adão Santos. Eu preguei num dia, como é o meu perfil, eu inicio o meu sermão devagar. Existem pessoas que não gostam de um sermão expositivo e eu prego, na maioria das vezes, expositivamente. E, claro, as pessoas estavam lá no pastor Adão Santos, o congresso é o dia todo. E o público estava lá para me ouvir pregar. Preguei, fiz o apelo. Algumas pessoas se entregaram a Cristo através da pregação. No outro dia foi o Leonardo Salles. Ele pregou e expulsou demônios, orou por cura dos enfermos. Maravilhas que Deus em graça faz, pois a sua obra necessita, e eu não duvido do dom. Eu não sei vocês, você pode ter o dom do discernimento. Você, igreja do Senhor, tem autoridade para julgar. Você já deve ter andado, você já deve ter conversado, você já pode ter tido momentos de mesa. Eu não duvido do dom. Eu sou pentecostal. Então, para quem conversou comigo, se tiver alguém aqui agora, porque sempre os irmãos perguntam para mim como devem ter perguntado para ele. E o Eliseu Rodrigues? Então perguntam para mim, e o Leonardo Salles? Aí eu falo, rapaz, eu não duvido do dom. Agora, o que eu discordo? Deus revela o nome do cara para entregar uma profecia pro cara. Ele senta na hora do culto do lado do cara e canta uma música do Roberto Carlos. No culto, quer ouvir música romântica no seu carro, na sua casa? Fica à vontade, meu irmão, se essa é a sua liberdade. Agora, no culto, o centro é Cristo, o culto é cristocêntrico, as apresentações é para a glória de Cristo, as canções é para a glória de Cristo, quem for ter oportunidade é para a glória de Cristo, a profecia tem que ser dada para a glória de Cristo e ela deve ser julgada à luz das Escrituras para a glória de Cristo. Então eu não poderia simplesmente por um embate chamar o irmão de falso profeta e acabou. Então acabou de pregar ali, tudo bem. O Leonardo Salles, com sua equipe, eu não sei se foi ele que fez aí no aplicativo do celular, acho que ele tem muitas tarefas para fazer isso. A sua equipe fez um vídeo, fez vários cortes da minha pregação e postou zombando do meu estilo de pregar, zombando da minha pregação no Instagram dele. Muitos me disseram, Eliseu, não responde, eu vou conversar com o Salles, não responde, tal. Eu falei, tudo bem, não vou respondê-lo. Foi nesse momento que eu fui para os Estados Unidos com minha família pregar. E aí o Renan entrou em contato. Todos esses que pregam lá na igreja do Leonardo Salles sempre vieram falar comigo, dá uma segurada, tal. É um cara que ama as coisas de Deus, ama a obra de Deus. Ali eu disse, se tá todo mundo falando que esse cara é bênção, então eu sou um Satanás. Eu vou ser menos enfático. Eu vou pegar mais leve. Só que lembrem-se, por favor, eu fui olhar o comentário aqui e me desliguei. Lembra que eu falei em primeiro lugar o pressuposto do Antigo e do Novo Testamento sobre algum erro de uma profecia que você não precisa considerar a pessoa um falso profeta por causa de uma profecia que não se cumpriu. Ok. Pra lá? Bora. O segundo ponto é, ele foi no Bom Samaritano e pedimos perdão um ao outro. E conforme está aí na conversa que ele gravou, eu disse, depois da nossa conversa, eu nunca mais te ataquei.
Porque tem pregador, irmão, que onde eu chego eu denuncio. É adúltero, é prostituto, não traz. O cara já desmarcou o terceiro noivado. Ué, irmão, você tem algum problema? Não vou nem falar que o tipo de problema que eu acho que tu tem. Mas os irmãos sabem que quando pergunta, posso trazer na minha igreja? Eu digo, não traga. Sobre Leonardo Sala, o que sobrou foram brincadeiras que os adolescentes fazem tanto com ele quanto comigo. Então eu disse, meu amigo, depois daquele dia, nenhuma postagem, nada, nem live, nada citando você. As páginas ficam à vontade para fazer seus cortes. Agora, da minha parte, citar você, afrontar você, não. Porque o meu perdão foi verdadeiro. Irmão, a gente não pode brincar com essa palavra desculpa. A gente não pode brincar com essa palavra perdão. Se você disse perdoei, se comporte como quem perdoou. Se você pediu perdão como ele fez, depois daquele embate, ele ficou pedindo perdão à igreja. Tal. Eu não pedi perdão à igreja. E quando o Leonardo Sala, humildemente, foi lá na vigília, o bom samaritano, para a gente conversar e se perdoar, eu o recebi, eu o atendi. Mas é o perfil do cara nas redes sociais que não me agrada. Parei de seguir, isso o ofendeu. Ele pegou minha pregação então no Adão Santos, fez alguns cortes e postou zombando. E os amigos começaram a falar, cara, perdoa, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Foi nesse sentido que eu até chamei ele de Léo, olha que bonitinho, chamei de Léo. Eu não te chamei de falso profeta, eu não duvido do dom. Ah tá, o que aconteceu lá no Adão Santos? Como ele postou, né, expulsou demônio e tal. O que é isso? Dom de poderes. Paulo fala sobre o dom de maravilhas. Algumas versões usam o termo dom de poderes. Capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. A outra operação de maravilhas. Essa operação de maravilhas aqui é dom de poderes, que inclui expulsar demônios. É um dom. Essas pessoas ministram com autoridade palavras sobre a natureza, sobre animais e sucessivamente. Pode acontecer. Dom de poderes. Eu tenho o dom da palavra, eu abro o texto, eu estudo o texto, eu exponho o texto. E Deus pode me usar na profecia? Pode. Ele é soberano enquanto eu estou pregando. Então ele não gostou que eu parei de segui-lo e ele questionou alguns vídeos que a minha equipe estava fazendo, que eu falo bem assim, no meu Telegram tem 20 mil pessoas e é porque, gente, existem falas técnicas que quem trabalha com vendas de cursos fala que eu não memorizo todas. Então, assim, eles falavam sempre assim, a gente tem que discernir a dor do seu público, a dor. Aí os discípulos do ex-profeta vieram no meu Instagram falar, tá se aproveitando da dor do público para vender curso. A expressão dor aqui, meu irmão, é necessidade, é preferência, é desejo. Tipo assim, uma equipe que hoje cuida das minhas redes sociais, são 14 pessoas, até onde sei, a maioria casados. E eles então fazem como é o nome? Enquete. Eles fazem uma enquete sobre o que vocês querem aprender esse mês, sobre o que vocês querem estudar essa semana. Aí as pessoas falam como foi depois do embate lá, ou depois do Bom Samaritano, não me lembro bem, o Leonardo Sala que grava, ele pode ter. Depois do embate lá, as pessoas responderam, a gente quer ouvir sobre profecias, a gente quer ouvir sobre dons. E aí a minha equipe pegou minhas aulas gravadas e começou a colocar minhas aulas sobre profecia, sobre ministério. O Leonardo Sala pensou que era para ele. E eu explico isso, tá gravado no áudio que ele gravou aí da nossa ligação. Aí eu vou ter que falar com a minha equipe, tirar esses vídeos porque estão te ofendendo. Porque eu perdoei o Leonardo Sala. Se eu perdoei o Leonardo Sala, eu não vou ficar usando a minha rede social para atacá-lo. Ok? Eu vi que o pastor César Cavalcante fez uma aliança com o Leonardo Sala. Não sei se essa aliança está de pé, tomara que sim, de a sua igreja fazer parte do curso teológico do pastor César Cavalcante. Como eu disse, você pode pegar alguém que você considera sensacionalista e abrir as escrituras. Os profetas têm um perfil diferente de ministrar dos mestres, então eles precisam dos mestres. E é legal o cara sentar para ouvir o mestre e ensinar a sua igreja. Agora, errado é você que tem dom de profecia se sentir pastor de igreja. Esse foi o meu embate com ele lá na live. O fato de você ter dom de profecia não te confirma como pastor de igreja. Existem pastores de igreja que têm dom de profecia? Tem. Ô Jonas, sobre essa profecia aqui do Leonardo Sala, ó, seu nome é Mateus, tu conhece algum Mateus? Então abre em Mateus. Isso aqui não dá pra gente continuar criticando. Por quê? Porque você tem que assistir o vídeo completo. A gente tem que ser leal e não desleal como no ato da gravação.
Quando ele pergunta se o cara é Mateus e o cara diz que não, talvez Deus estava mostrando para ele o nome Mateus, a palavra Mateus, para que ele abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 1. Se você já leu no livro do profeta Isaías, Deus dá uma profecia para Isaías, é mais ou menos assim, Maer Salah Rabás, Salah Rabás ou Salah Rabás, alguma coisa assim. O profeta tinha que saber traduzir aquilo ali. Quando Deus escreveu lá na parede de Belsazar, Mene, Tekel, Parsim, Daniel, pela capacidade que tinha estudada no capítulo 1, conseguiu traduzir e trazer a interpretação daquilo ali. Então, às vezes, Deus mostra algo para quem tem um dom de profecia e a pessoa não sabe como entregar a profecia. Então, o cara chega e pergunta, seu nome é Mateus? Não, abre Mateus 1. Aí, quando o cara abriu Mateus capítulo 1, tava lá o nome do cara, Emanuel. Aí eu não sei. Eu não sei dizer se foi Deus que revelou, se foi adivinhação, se foi aquele truque lá de celular. Eu não sei, mas eu não duvido do dom. Deus revela. Eu sou pentecostal, irmão. Deus revela assim. Então, falsos profetas não podem ser identificados apenas por profecia que não se cumpriu. Ok? Ok. Segundo, falsos profetas negam as verdades fundamentais da fé. Falsos profetas negam as verdades fundamentais da fé. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente, de modo disfarçado, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Falsos profetas estão no mesmo grupo de falsos mestres, que eles trazem heresias de perdição para a igreja. E eles negam o senhorio de Cristo, eles não pregam Cristo. A mensagem deles não é cristocêntrica. Entra na live desses camaradas e mostra para mim uma pregação baseada nas epístolas paulinas, petrinas, joaninas. Mostra a carta de Tiago sendo pregada, a carta de Judas, mostra Apocalipse, mostra eles pregando a pregação de Jesus. Não tem. Não tem. Versículo 2, olha o que Pedro diz, versículo 2, 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 3. E por avareza farão de vós negócio. Eles começam com heresia de perdição, eles negam o senhorio de Cristo, eles ocultam o cristocentrismo da pregação e de suas canções, e por causa deles, muitos irão segui-los. O fato de você ter milhões de seguidores não confirma seu ministério. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Os falsos profetas têm poderes também de prever o futuro, realizar sinais e maravilhas. Isaías, capítulo 44, versículo 25. Isaías 44, 25. Eu estou encerrando já a live, pessoal, mas eu falei para vocês que eu iria abrir as escrituras. Isaías 44, 25. Você que gosta do ministério profético, deixa eu te falar, falsos profetas também fazem sinais e maravilhas. Isaías capítulo 44, versículo 25. Sou eu que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos. Existem falsos profetas falando por adivinhação e por falsas profecias, porque já estão debaixo do juízo de Deus. O próprio Deus diz assim, sou eu quem enlouqueço os adivinhos, faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Mas sou eu quem confirma a palavra do meu servo, do seu servo. Mateus 7, 21, olha o que Jesus nos ensina. Olha o que Jesus ensina, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O Pablo Massal que eu citei lá para o Miguel se afasta do Agenor Duque, se afasta do Pablo Massal e se afasta do Leonardo Salles porque são pessoas sensacionalistas.
eles não conseguem, se é que tem o dom, eles não conseguem simplesmente ministrar a palavra como ela deve ser ministrada. Eles têm que fazer um teatro, eles têm que fazer um show. E o Miguel, como é um menino de 14 anos, e eu como pentecostal não duvido que criança possa pregar. Aí os reformados vão me criticar, pode ficar à vontade, o que me assusta é pentecostal discordando de criança que prega. Então, a partir dos 14 anos de idade, o Miguel ainda é um menino que pode ser influenciado por esses sensacionalistas. E eu disse, foge, não é porque é mau caráter, não é porque é bandido, não é porque vai para o inferno, não é porque eu sou mais santo, não. É porque no estilo que você tá, se você segui-los, se você se aliar a eles, vai entrar em choque com a minha teologia, vai entrar em choque com o que eu estou tentando te ensinar. Você escolhe com quem vai aprender. Eu ir escutar um camarada desse não vai fazer diferença nenhuma na minha cabeça, mas na mente de um adolescente vai influenciar. Então, foge apenas por esse tempo que eu estou te instruindo. Depois que eu te apresentar a minha visão teológica, já que você se considera pentecostal, Miguel, depois que eu te apresentar o verdadeiro pentecostalismo, o que cremos, o que pode ser dito, aí sim. Agora, pastor Léo Bruno, que é meu amigo, poderia também ter me chamado no WhatsApp, mas está comentando aí na live. Por que eu fui lá e fiz publicamente? Quem erra publicamente, pastor Léo, e o senhor como pastor de igreja sabe disso, quem erra publicamente deve ser exortado como? Quem erra publicamente deve ser exortado como? Publicamente. Segundo lugar, eu disse ao Miguel, eu estou te ensinando no secreto. Eu espero que você exerça o que eu estou te ensinando publicamente. Se publicamente ele não cumpriu o que eu o ensinei no secreto, aí eu disse, se você não cumprir publicamente o que eu estou te ensinando, meu Deus do céu, o que eu estou te ensinando no secreto, Miguel, eu vou lá no seu Instagram e vou comentar. Eu vou lá no seu Instagram e vou colocar a minha posição para que não pensem e não digam que eu estou concordando com aquela postura, porque publicamente eu te assumi como aluno para te ensinar. Então, se publicamente você faz o contrário do que eu te ensinei, eu irei lá publicamente para que você seja tocado publicamente, pois no secreto você não quis me escutar. E o que o menino fez? O que ele fez? Ele simplesmente tirou o vídeo que eu fui contra publicamente e ele tirou a foto que eu fui contra publicamente. O Miguel me escutou, porque publicamente eu fui lá e me manifestei. Guardou nenhuma mágoa. Por quê? Porque quem erra publicamente deve ser exortado publicamente. Isso é normal. E a igreja de Jesus está na internet. Existe o profeta da net e o profeta na net. Existe o mestre da net e o mestre na net. Ok? Ok. Então, Mateus 7:21, Jesus diz no versículo 22 que eles dirão abertamente, eles dirão assim, ó, Senhor, profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome fizemos maravilhas. Aí Jesus responde, então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os camaradas testemunharam ou testemunharão que fizeram maravilhas. Agora, meu irmão, o próprio Jesus está dizendo que vai dizer-lhes que eles não são salvos. Mateus 24, Jesus diz que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, fazendo sinais. E agora, pastor? Agora, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo nos manda buscar o dom do discernimento. Lembra mais alguma coisa aí que foi exposto lá, gente, para eu explicar aqui? Falsos profetas pregam paz para quem está em guerra com Deus. Jeremias 23:14. Nos profetas de Jerusalém tem uma coisa horrenda. Eles cometem adultérios, eles andam com falsidade, eles fortalecem as mãos dos malfeitores. Como é que o falso profeta prega paz para quem está em guerra com Deus? Eles fortalecem as mãos dos malfeitores, eles não pregam arrependimento, eles não pregam juízo, eles não pregam inferno, eles não pregam juízo final, eles fortalecem as mãos das prostitutas, eles fortalecem as mãos dos adúlteros, eles fortalecem o mau caráter dos que não nasceram de novo. E Jeremias 23, a partir do 14, diz, eles fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles se tornaram para mim como Sodoma e Gomorra. E no versículo 16, Jeremias diz, não os escute, não deem ouvidos às palavras desses profetas. Eles falam da visão do coração deles. O próprio Jeremias nos manda fazer uma comparação entre os profetas do nosso tempo e os profetas do tempo de antigamente. Jeremias capítulo 23.
nos manda fazer uma comparação entre a verdadeira e a falsa profecia. E o profeta Jeremias ainda diz que no tempo antigo profetizava juízo. Mas no tempo novo eles só profetizam paz, paz, paz. Aí Jeremias diz, se sua palavra se cumprir, Deus falou na sua boca. Se não se cumprir, ficará reconhecido como falso profeta. Só que aí é Jeremias falando. Depois o próprio Deus diz a ele, ó, o que ele falou não veio da minha boca. Aí Jeremias diz assim, ó, o juízo de Deus cairá sobre ti. E o que acontece com o profeta Ananias? Morre. Morre. Quem matou? Deus. Não o povo. Tem outra parte da conversa lá que eu falo assim, eu nunca te ataquei. Sim, as primeiras, todas as vezes que há um embate entre o ex-profeta e eu, vem de lá pra cá, inicialmente. Ele me citou no TikTok, me atacou, entre aspas, no TikTok, aí as pessoas foram lá contra ele, aí ele veio fazer live no Instagram e me atacou novamente. Aí falou bem assim, você tá aí na live, aceita a solicitação, quer subir aí, profeta? Irmão, tu pergunta pra mim se eu vou aceitar a sua solicitação para falar umas verdades na sua cara, já me mandando a solicitação? É claro que eu vou aceitar, meu irmão. E aí eu aceitei a solicitação. E como eu disse a ele, eu passei do limite no modo como eu falei, mas sem retirar nada do que eu falei. Então, tanto no TikTok quanto na live, e depois da pregação lá no pastor Adão Santos, fez um vídeo isolado da minha pregação. Então, de onde vieram os ataques? Vários amigos disseram, perdoa, conversa, liga nele. E eu liguei. Vocês que estão me escutando aqui sabem disso. Léo afirmou no seu Instagram que Eliseu Rodrigues é admirador dele no off. Sou não, meu irmão. Sou não. Não tenho seu número e não te sigo nas redes sociais, pois suas postagens em nada me edificam. É só por isso. Bora lá, mais o que, gente? Mais o que? Lembra? Bora falar ponto por ponto aí da ligação gravada. Dos cursos eu já falei. A minha equipe pergunta qual é o desejo dos seguidores. Eles falam, queremos aprender mais sobre dons, profecias e tal, falsos profetas. E eles pegam os cortes das minhas pregações e das minhas aulas e postam sobre esse assunto. Assim as pessoas passam a crescer teologicamente a respeito disso. Isso é normal. Já falei dos cursos, Isaías. É isso aí. Ô, Natan, não dá, meu amigo. Não dá, porque... Cara, eu não me lembro de tê-lo chamado de falso profeta, mas com certeza o pastoreio é falso. Porque nem sempre quem tem um dom de profecia pode ser considerado pastor. E profecias prometendo vitória para ímpios, sem pregar conversão, te torna, assim, um falso pregador, um falso profeta. E vocês percebem que Saul começou com os profetas e terminou com a feiticeira. O Judas começou como apóstolo e terminou como apóstata. Então, se você não se arrepender, você e companhia, vocês vão se ver com Deus. Se arrependam do sensacionalismo de vocês, se arrependam do modo que vocês brincam com o Evangelho e com a Igreja de Jesus. Todos nós precisamos sempre viver em humildade, se arrependendo e buscando em Deus graça para crescermos nesse Evangelho. Então, se vocês, Igreja de Jesus, que julguem a Igreja de Jesus, julgue. Eu estou falando aqui para a Igreja de Jesus julgar, é o que diz o texto. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz, no versículo 13, só a primeira parte, julgai entre vós mesmos. 1 Coríntios 10, 15, eu digo a vocês que estão me estudando aqui, falo como a entendidos, julgai vós mesmos aquilo que eu estou dizendo. Ok? Então, a igreja julgue, leia o que diz as escrituras sagradas sobre a postura que deve ter um pastor de uma igreja local. O pastor de uma igreja local. Estuda lá, irmãos. Estuda Hebreus 13. Estuda a carta de Paulo a Timóteo. Estuda a carta de Paulo a Tito. Julgue vocês o casamento, a doutrina, a teologia, o modo pelo qual a palavra de Deus é ministrada. Ok? Então nós tocamos aqui no ponto sobre o tempo da ligação. Foi a primeira vez que eu estive lá nos Estados Unidos. Eu acho que foi depois daquele embate. 2023, se não me engano, setembro de 2023. Eu não duvido do dom de profecia, ok? Eu não duvido do dom. Deus dá o dom às pessoas, mas às vezes as pessoas extrapolam, assim como Deus dá o dom da palavra, dá o dom de mestre, e nós como mestres também
extrapolamos sobre os meus seguidores. Eu já falei, é a minha equipe que faz uma pergunta para os seguidores sobre o que vocês querem. Então eles chamam isso de dor, anseio, desejo do público, alguma coisa assim. E o público escolhe e eles pegam minhas mensagens e fazem os cortes e colocam lá. Eu não falei no Fuxico Gospel que o Leonardo Sali era um falso profeta. Eu não falei. Ou seja, se você precisa da minha palavra para respaldar seu ministério, é porque ele não é respaldado na palavra. E se você guarda a minha ligação para procurar algum defeito em mim, nas minhas palavras, você foi muito inteligente. Porque não há homem perfeito que não tenha tropeçado em suas palavras. Mas de uma coisa eu tenho certeza e guardo no meu coração. Me esforçarei ainda mais para viver de tal forma que se alguém quiser falar mal de mim, vai ter que inventar. E darei mais ouvido à minha esposa nas minhas conversações com as pessoas. Tem muito áudio meu para amigos e em grupos de WhatsApp. E se é verdade que o Espírito Santo nos convença com a verdade, pois ele é o Deus da verdade. Agora, gravar uma ligação, expor a ligação e ainda picar essa ligação com cortes isolados para tentar desmoralizar o outro sem entender o motivo pelo qual eu fiz aquele comentário. Para quem está chegando agora, eu repito, eu disse ao Miguel, se você fizer uma postagem pública que não vai te ajudar em nada, eu irei lá e irei expressar a minha opinião. Eu fui lá e expressei publicamente a minha opinião. Se eu prometo ao filho meu filho, chegar em casa você vai ficar de castigo. Eu não coloco meu filho de castigo, eu vou perder o respeito diante do meu filho. Então eu prometi ao Miguel que se ele errar publicamente, eu irei lá no Instagram dele corrigi-lo publicamente. Porque muita gente já me mandou desistir do Miguel. E até aqui eu não vou desisti-lo porque eu dei minha palavra. E como homem que sou, como pastor que sou, eu vou cumprir minha palavra de instruir o Miguel. Não sou perfeito, não sou o melhor. Ele, num podcast, disse que eu era a referência dele. Pastor Marco Feliciano é a referência dele. E a gente está aqui para abrir as escrituras e auxiliá-lo no que for preciso. E o Leonardo Salles está perdoado, sim, em nome do Senhor Jesus, pela sua exposição, por uma ligação que nós fizemos. Eu te fiz a ligação, né? Seus amigos, que também são meus amigos, me pediram para eu te ligar e a gente conversar ali de um modo amistoso. Só que existem amizades que a gente tenta, mas não consegue, né? Como diz, o santo não se bate. Gabriel diz que eu tô com medo, chama ele. Meu Deus do céu. Gente, que Deus abençoe, um abraço, até a próxima.